nome é Lara e eu tô com o mesmo homem desde quando eu tinha 16 anos. Ele foi o meu primeiro tudo, sabe? Primeiro beijo, primeiro namorado, primeira vez. Infelizmente, também foi a primeira pessoa que me fez sentir completamente, olha, insuficiente. Desde o começo, eu sabia que ele me traía. Ele mentia mal, chegava com um cheiro de perfume diferente, sumia por horas e mesmo assim eu ficava. Ficava porque eu amava ele, né? Ou talvez eu só não sabia o que era amor de verdade. A gente cresceu junto, amadureceu junto e contra todas as estatísticas, a gente venceu junto. Abrimos uma empresa do zero, uma marca de roupa, sabe? Eu cuidava da parte criativa e ele da administração. E o negócio, gente, deu muito certo mesmo. Hoje nós temos dinheiro, viagens de primeira classe, casa com piscina, carro importado na garagem. E as traições, minha gente? Ah, elas continuaram. Sempre discretas, sempre escondidas atrás de desculpas esfarrapadas que eu fingia acreditar, né? Teve um momento que eu pensei assim: ah, esse homem vai mudar quando a gente se casar. Mas, gente, é claro que ele não mudou, né? Depois eu pensei da seguinte forma: ele vai mudar quando a gente tiver um filho. Agora temos uma filha de 3 meses e adivinha? É claro que ele não mudou. Aliás, ele piorou e muito. Ele me vigia, tem ciúmes até dos meus amigos de infância, me controla, quer saber onde estou, com quem estou e o que estou vestindo. Engraçado, né? Ele me trai desde a adolescência, mas não suporta a ideia de me ver sendo desejada por outro homem. E um dia, no meio de uma dessas noites em que ele saiu e voltou cheirando a outra mulher, eu simplesmente, olha, eu cansei. Não foi vingança, sabe? Foi instinto, sobrevivência total. Eu precisava me lembrar que eu ainda existia, que ainda era uma mulher, que ainda era possível ser desejada. Então, pela primeira vez, eu saí com outro homem. E olha, foi libertador e assustador ao mesmo tempo. E bom, viu, eu confesso. E eu continuei, não com o mesmo, mas com outros, sem me apegar, sem prometer nada. Eu só queria me sentir viva, porque dentro daquele casamento, olha, eu estava morrendo aos poucos. Mas claro, né? Ele terminou descobrindo. E aí, gente, o mesmo homem que sempre me traiu, olha, virou um monstro. Gritou, me chamou de tudo quanto é nome, disse que eu era ingrata, suja, que eu tinha destruído a nossa família. E tudo que eu consegui dizer foi: bem-vindo ao meu inferno particular. E, gente, esse homem não me largou, não, viu? Não porque ele me ama, mas porque ele não aceita perder. Não aceita que eu tenha feito o mesmo que ele sempre fez comigo. E hoje a gente vive uma mentira confortável, né? Tem dinheiro, luxo, aparências, mas por dentro, olha, estamos em ruínas. E mesmo assim, eu olho para minha filha dormindo no berço e ainda me pego sonhando que talvez com ela aqui ele mude, né? Talvez ele olhe para a gente e veja a gente como uma família, veja valor ali. Mas no fundo, gente, eu sei que eu estou me enganando. Homem que só ama a si mesmo nunca vai aprender a amar os outros. E eu, né? Eu não sei até quando eu vou aguentar fingir que isso aqui é amor. Mas por enquanto, eu sigo aqui, infelizmente. Não por ele nem por mim, mas por ela, pela minha filha. Depois daquela noite em que ele gritou comigo, me humilhou, disse que eu tinha destruído tudo, olha, eu comecei a olhar para ele com outros olhos. Não com raiva, não, mas com clareza. Eu enxerguei, talvez pela primeira vez, quem ele realmente era. E quem eu tinha me tornado ao lado dele, né? Infelizmente. Eu que sempre fui uma mulher forte, criativa, determinada, agora eu vivia pisando em ovos dentro da minha própria casa, fingindo sorrisos em jantares de negócios, posando de esposa perfeita no Instagram, enquanto por dentro eu gritava de dor. E mesmo assim, gente, eu continuava, por medo de perder o que a gente construiu, né? Pela nossa filha, pelo padrão de vida, por mil motivos. Mas nenhum desses motivos era amor, viu? O que eu sentia por ele hoje era algo entre pena e indiferença. Eu parei de sair com outros caras, não por culpa,
mas porque eu percebi que isso não era aquilo que eu queria. Eu não queria me vingar, eu queria me reconstruir. E foi aí que eu comecei a traçar o meu plano silencioso. Eu me aproximei ainda mais da empresa, eu comecei a assumir mais decisões, entender melhor as finanças, puxar relatórios, conversar com o contador, aprendi a ler contratos, a negociar, a observar, tudo quieta, tudo por baixo dos panos. E quando ele começou a suspeitar, já era tarde. Eu já tinha criado uma nova empresa no meu nome, já tinha conversado com os principais fornecedores, eu já tinha conquistado clientes antigos até. Eu tinha feito tudo aquilo que ele nunca esperou de mim, me preparado para ir embora. E, gente, ele percebeu quando eu parei de responder os ataques dele, viu? Quando eu já não reagia às crises de ciúmes dele. Quando ele gritava, eu simplesmente levantava e saía da sala. Então, uma noite depois que eu coloquei a nossa filha para dormir, ele apareceu na porta do quarto. Olhou para mim como se eu ainda fosse aquela adolescente, sabe? Bobinha que aceitava tudo calada. Mas, gente, eu já não era mais a mesma pessoa. Tá me traindo de novo? Ele perguntou. Não, nem preciso. Virou santa agora? Não, virei dona da minha própria vida. E daí ele riu, caiu na risada. Vai me deixar, é isso mesmo? Vai abrir mão disso tudo? Não, você que vai. Como assim? A marca nova que você viu estourando na internet nos últimos dias é minha. O quê? Eu registrei no meu nome. Todo mundo que trabalhava contigo agora trabalha comigo. Eu não tô deixando o luxo, não. Eu só tô tirando você dele. E daí, gente, esse homem ficou branco, feito uma folha de papel. Você não faria isso comigo? Já fiz. Eu sou o pai da sua filha e eu sou a mãe dela. E ela vai crescer vendo a mãe dela sendo forte, independente e principalmente nunca mais submissa. E daí, gente, ele começou a gritar, me ameaçar, mas eu só fechei a porta do quarto da minha filha, né? E naquele momento, pela primeira vez, eu me senti livre. E olha, eu não sei tudo o que vai acontecer. Eu ainda tenho medo, sabe? Mas sabe o que mudou? Agora o medo anda ao meu lado e não nas minhas costas mais. Porque, gente, no fim das contas, eu não precisei que ele mudasse, sabe? Eu só precisei mudar a mim mesma. E eu mudei, viu? Por mim e principalmente por ela, pela minha filha. Oiê, pessoal, tudo bem? Ai, Lara, minha amiga. Olha, você fez o que precisava ser feito, viu? Não foi fácil, mas eu sei que você escolheu se respeitar, né? Agora, querida, é só você continuar firme. Você não deve nada para esse cara e a sua filha vai crescer orgulhosa da mãe que tem, eu tenho certeza disso. Segue em frente do jeitinho que você está fazendo, com o pé no chão e cabeça erguida. Você está no caminho certo, eu te garanto. Por hoje eu fico por aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais do canal. Os links estão na descrição desse vídeo e em todos os vídeos do canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo bem também. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Hoje eu vou te arrebentar, hoje eu vou te arrebentar. Vem fuder com a tropa do sem carinho. Vem fuder com a tropa do sem carinho. O GW tá cantando e ela senta gostosinho. Vem fuder com a tropa do sem carinho. Vem fuder com a tropa do sem carinho. O GW tá cantando e ela senta gostosinho. Vem fuder com a tropa do sem carinho. Movimenta, movimenta, xereca, piranha, movimenta, 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 xereca,